Apocalipse, capítulo 6, e nós vamos ler dos versos 1 a 8, com exceção de 3. Exceção do versículo 1, 3 e 7. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 1 a 8, com exceção do 1, 3 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o vinho. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Graças a Deus. Como o texto nos sugere, nós vamos falar um pouco nessa noite sobre os 4 cavalos do Apocalipse, ou, se preferir, os 4 cavalos proféticos. Nós temos então, nesses versículos de 1 a 8, a grande tribulação propriamente dita sendo inaugurada. E nesse período nós teremos 3 grandes juízos que Deus enviará sobre a terra. São eles os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças cheias do cálice da ira de Deus. De maneira que os selos abrem esses juízos, as trombetas anunciam esses juízos, e as 7 taças que estão cheias do cálice da ira de Deus são derramadas. Esses 4 cavalos que o apóstolo João descreve nesse capítulo 6 equivale aos 4 primeiros selos que serão abertos no período da grande tribulação. E o primeiro cavalo, o primeiro selo, abrange a primeira metade da grande tribulação, que são os 3 anos e meio iniciais. E os outros 3 cavalos, consequentemente os 3 selos, representam o período dos 3 últimos anos e meio da grande tribulação.
A figura desses cavalos aqui são simbólicos e eles representam poderes, assombros, terrores e temores que Deus trará sobre a humanidade nesse período de grande tribulação. O interessante é notar que cavalo no Antigo Testamento era uma das principais ferramentas que eram usadas quando os homens iam guerrear. É por isso que o sábio Salomão, ao escrever Provérbios capítulo 21, verso 31, diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Em outras palavras, para o dia da guerra, para o dia da peleja. Indicando assim que esses cavalos aqui representam então períodos de guerras excessivas que nós teremos na grande tribulação. O primeiro cavalo que o apóstolo João nos apresenta é o cavalo branco. Versículo de número 2, a parte A, o apóstolo João diz: E olhei, e eis um cavalo branco. Ao olhar para a cor branca, o que nos vem em mente é luz, o que nos vem em mente é paz, o que nos vem em mente é algo com de pureza e de perfeição. E ao olhar para esse cavalo branco, nós vemos que o versículo 2 diz que sobre ele está montado um cavaleiro. E a pergunta é: quem é esse cavaleiro? E a resposta mais óbvia que temos para dar aqui é que por ele vir de branco, esse cavalo, juntamente com seu cavaleiro, representam o anticristo. O anticristo, por sua vez, é aquele que toma o lugar de Cristo. É aquele que se opõe a Cristo e é aquele que imita a Cristo. Daí a pergunta: por que ele é o anticristo? Ele é o anticristo porque o Cristo verdadeiro, de acordo com Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, virá também em um cavalo branco. E esse cavaleiro que está montado sobre esse cavalo branco se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ao saber então que Cristo virá dessa maneira, o anticristo tomará posse dessa afeição de Cristo e virá então para imitar a Cristo, para que todos possam crer que Ele de fato é o Cristo verdadeiro. Observe então que esse cavaleiro está vestido de branco. E por que ele está vestido de branco? Porque ele trará uma falsa paz. Ele trará uma falsa sensação de perfeição, para que todos possam o aceitar, para que todos possam tê-lo como o homem que trará toda a solução para a humanidade. E ele vem desta maneira com o objetivo de trazer à humanidade tudo aquilo que eles precisam. O versículo de número 2,
ainda nos diz que esse cavaleiro branco, ele tem algumas coisas particulares e peculiares. Versículo 2, parte B diz: e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então a primeira coisa que se destaca desse primeiro cavalo, juntamente com o seu cavaleiro, é esse arco que ele está segurando em mãos. E ao olhar para a figura do arco, o arco representa ou era usado em guerras, em batalhas e em pelejas. O arco era usado para conquistas, seja para o bem ou seja para o mal. No caso desse cavalo branco, ele virá representando conquistas ímpias e conquistas malignas. E muitas vezes a ideia desse arco era matar o inimigo para conquistar uma batalha. Esse cavalo branco, então, usará esse arco em sua primeira instância, não para matar a humanidade, mas usará ao inverso. Ele usará justamente para conquistar a humanidade e para trazer uma falsa paz para os habitantes da terra que estará nesse período de grande tribulação. Mas a segunda coisa que esse cavaleiro branco traz é uma coroa. O texto diz no versículo 2 que foi dada uma coroa. E coroa representa poder real. Coroa representa a plenitude do poder real. E observe que o texto diz que ele não veio com essa coroa. Ele recebeu essa coroa. Ou seja, alguém lhe deu, alguém lhe presenteou essa coroa. E essa coroa foi-lhe dada, ou vai ser dada, justamente pelo diabo. Porque tudo que o anticristo terá será dado pelo diabo. Nas profecias do Antigo Testamento, em diversas delas, em especial no livro do profeta Daniel, está escrito no capítulo 8, versículo 28, que esse mesmo anticristo receberá um poder destruidor. No mesmo livro do profeta Daniel, capítulo 11, verso 38, diz que ele receberá honraria real. E no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que o diabo dará a esse anticristo trono, poder e grande autoridade. E ele receberá isso tudo justamente para que as pessoas creiam que ele é o verdadeiro Messias, o Salvador do mundo. Esse cavaleiro chamado Anticristo virá como rei, como um grande governante poderoso. Porque da mesma forma que Cristo na sua primeira vinda era tido como rei, rei dos judeus,
Rei da Glória, esse mesmo anticristo imitará a pessoa de Cristo. E o profeta Daniel, no capítulo 7, verso 24, diz que ele será o rei forte. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, diz que ele será o rei das nações, indicando então que esse cavaleiro, esse anticristo, será um dos grandes presidentes das grandes potências mundiais que nós temos nos dias de hoje. Mas ainda, meus queridos, o segundo cavalo que o apóstolo João nos apresenta aqui é o cavalo vermelho. E o versículo 4 diz: e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ao falar dessa cor vermelha, o que vem em nossa mente é poder, o que vem em nossa mente é guerra, o que vem em nossa mente é perigo, é sangue, é violência. Esse segundo cavalo, então, representa a guerra global que nós teremos no período da grande tribulação. Esse segundo cavaleiro, esse segundo cavalo, o texto apresenta alguns objetivos no versículo de número 4. O primeiro objetivo desse segundo cavalo é tirar a paz da terra. O primeiro cavalo trouxe uma falsa paz. O povo aceitou, creu. Agora, esse segundo cavaleiro revelará a verdadeira face, a verdadeira estratégia e aquilo pelo qual esses cavalos estão sendo revelados. De sorte que os 3 primeiros anos e meio será de paz, de tranquilidade, mas a partir da manifestação desse segundo cavalo, o cavalo vermelho, a terra propriamente dita entrará em guerra global. E é isso que o apóstolo Paulo ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, dizendo: quando estiverem dizendo a paz e segurança, então virá repentina destruição, com as dores de parto aquela que está grávida, e não escaparão. E é esse cenário apresentado pelo apóstolo Paulo que justamente ocorrerá. Quando todos pensarem que tudo está bem, esse segundo cavalo vermelho trará essa destruição repentina, essa guerra repentina sobre todos os habitantes da terra que estiverem nesse período. E vale aqui fazer uma observação, pois um dos motivos pelo qual terá essa guerra global é que a igreja do Senhor Jesus não estará nesse período de grande tribulação. Ela já foi tirada, ela já foi arrebatada, ela não experimentará esse período de guerra e esse período de ira. E por a igreja ser tirada, o anticristo terá legalidade
para usar esse cavalo vermelho para trazer essa repentina destruição. Se não existe paz, se não existe harmonia, o que acontecerá? Acontecerá calamidade, desespero, agonia e perturbação. Agora eu gostaria que vocês pensassem ou tentassem imaginar como ficará a situação dos habitantes da terra sem paz, sem segurança e sem harmonia. Mas ainda o versículo 4 apresenta outro objetivo desse cavaleiro vermelho. E diz ainda que ele veio ou virá para matar os seres humanos. E essa morte se dará pela espada que lhe foi dada. Versículo 4, a parte final diz: e foi-lhe dada uma grande espada. E a espada era a ferramenta mais usada em guerras para matar e destruir povos e nações. Isaías profetiza no capítulo 34, versículo 5, dizendo, Deus dizendo através de Isaías: a minha espada descerá sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. Ezequiel capítulo 21, versículo 9, profetiza dizendo que a espada do Senhor está afiada e polida. Glória. E acerca dessa espada está escrito na Bíblia, em 2 Samuel 2,26, que a espada devora e destrói. Está escrito em Isaías 34,5 que ela exerce o juízo de Deus sobre os homens. Está escrito em Ezequiel 21,10 que ela causa dor, que ela causa espanto. E o profeta Daniel profetiza o cumprimento do versículo 4, quando o apóstolo João diz: foi-lhe dada uma espada. E Daniel 7,23, parte B, diz que toda a terra será devorada, será pisada e ficará em pedaços e ruínas. Então, qual é o objetivo desse cavaleiro? Tirar a paz, matar os homens e causar grande destruição. Mas ainda, meus queridos, o terceiro cavalo que o apóstolo João nos apresenta nesse texto é o cavalo preto. Versículos 5 e 6. Diz o texto: e, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o vinho e o azeite. Ao olhar para a cor preta, o que vem em nossa mente é escuridão, é sombra, falta de luz, trevas,
pavor e medo. De acordo com os grandes escatólogos cristãos, como o pastor Joá Caetano, como o grande teólogo americano Finis James Tate, esse cavalo aqui representa a fome. E aí nós precisamos entender o que foi que causou essa fome. E o que causou essa fome foi a manifestação do segundo cavalo, o cavalo vermelho, que trouxe guerra sobre a humanidade. Essa fome ocorrerá também por causa da profecia do Senhor Jesus, que lá em Mateus capítulo de número 24, versículo do número 7 diz que haverá fome, haverá peste e haverá terremotos. E o texto sagrado de Apocalipse diz no verso 5 que foi-lhe dada uma balança na mão do cavaleiro desse cavalo preto. E a balança, ela era o sinal da justiça de Deus. Levítico 16, 19 e 36. A balança é sinal de que Deus pesa a sua justiça sobre os homens. Salmo 62, versículo 9. E nesse texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 6, essa balança servirá justamente para trazer justiça de Deus sobre a terra. E servirá para pesar o trigo, para pesar a cevada, para pesar o azeite e para pesar o vinho. Isso significa controle total de todos os alimentos que terão no período da grande tribulação. E nós vemos todo o cenário hoje apontando para a manifestação plena desses cavalos. O alto preço dos alimentos é algo que nos espanta, que nos estranha, mas é nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra de Deus. E quantos períodos e episódios de fome nós tivemos ao longo da narrativa bíblica, ao longo da humanidade. Houve fome nos períodos do patriarca Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 12, Gênesis 26, Gênesis 41. Houve fome nos dias dos juízes. Ruth capítulo 1, versículo 1. Houve fome nos dias de Davi. 1 Samuel 21. Houve fome nos dias do profeta Eliseu, nos dias do profeta Elias. 1 Reis capítulo 17, verso 1, 2 Reis 4, 38. Houve fome no tempo de Neemias, Neemias 5. Houve fome no tempo dos apóstolos, Atos capítulo 11. Houve fome, ou haverá fome, no dia desse terceiro cavalo, do cavalo preto. Haverá grande fome, escassez de alimento, haverá o controle total que ocasionará fome extrema na terra para os seus habitantes. E o versículo 6 diz: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o vinho e o azeite. E é justamente esse pão por medida que indica escassez total de alimentação.
Uma medida, na época que o apóstolo João escreveu, era 1000 gramas por dia, ou seja, 1 quilo de alimento. Um dinheiro nessa época equivaleria a mais ou menos R$1,15, que por sinal era o dia de trabalho de um trabalhador do campo. E o texto ainda diz que será isso aqui por dia. Versículo 6. E 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E a cevada também será por medida. E cevada que indica o cultivo da cafeína, da farinha, da cevada, e 3 medidas nos moldes atuais indica algo em torno de R$120. Então imagine 3 quilos de alimento por mais ou menos R$120. Esse é o cenário que vão ter nesse período tribulacional, na manifestação desse terceiro cavaleiro. E uma coisa interessante que nós temos que notar nesse período de fome aqui, é que há 2 coisas que não é permitido tocar ou mexer, que é o vinho e o azeite. Vinho e azeite, que são produtos universais que não poderão ser danificados nesse período. Em resumo, na manifestação desse terceiro cavaleiro, a fome será absolutamente brutal. E isso sem falar das estatísticas terríveis que nós temos hoje no cenário mundial. E muitas vezes nós reclamamos porque a gente está comendo pão com mortadela todo dia e queremos um queijinho, né? Agora imagine para 3 estatísticas que eu vou passar para vocês agora. Primeira estatística: na África, entre os anos de 2010 a 2012, o número de famintos saltou de 175 milhões para 239 milhões de pessoas que estão famintas só naquele continente. Segundo estatística, quase 100 mil mortes diárias no planeta são ocasionadas pela fome. 100 mil mortes por dia no planeta Terra é ocasionada pela fome. Terceira estatística. Atualmente, cerca de 1 bilhão de pessoas, não é 1 milhão, é 1 bilhão de pessoas no mundo passa fome. E a cada 3 segundos está morrendo uma pessoa de fome em todo o planeta Terra. E aí eu pergunto, será que nós temos direito de reclamar de alguma coisa vivendo em um país tão maravilhoso como o Brasil? E será que no período da plenitude da manifestação desse cavaleiro, só para você ter uma ideia, a situação ainda será mais drástica, mais cruel e mais terrível, porque a sua escala será mundial. Mas vamos concluir a nossa fala hoje, mostrando então a 4ª manifestação desses cavalos, que é o cavalo amarelo. Versículo de número 8. Vamos ler. E olhei,
E eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Esse quarto cavalo, o cavalo amarelo, representa a morte e as enfermidades. A morte não é um espírito. A morte é uma ordenança que assusta toda a raça humana. Romanos 5,12 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aos Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: e aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa ordenança chamada morte é uma ordenança, é uma realidade assustadora. E a maior prova disso é que ninguém aqui quer morrer agora. Agora observe no texto sagrado, no versículo 8, que esse cavalo amarelo, que tinha o seu cavaleiro por nome Morte, tinha algo horrível e terrível que o seguia. E o texto diz: e o inferno o seguia. Esse inferno está seguindo esse cavaleiro. Para quê? Para levar os mortos para levar as pessoas que seriam mortas nesse período da manifestação desse cavalo amarelo. E esse inferno, esse lugar tão terrível, é um lugarzinho que jamais nenhum ser humano gostaria de ir. E veja que o Senhor Jesus fala sobre ele. Mateus 24, 5:1. O Senhor Jesus diz que este lugar é o lugar de ranger de dentes. Lucas 16, 25, o Senhor Jesus diz que esse lugar é um lugar de tormento. E o apóstolo Judas, em Judas 1,6, diz que esse lugar é um lugar de escuridão. E o objetivo desse cavalo amarelo é matar a quarta parte da população da terra no período da grande tribulação, por meio da espada, da fome, da mortandade e das feras da terra. E quem profetizou este episódio foi o profeta Ezequiel, capítulo de número 14, versículo 21, dizendo: porque assim diz o Senhor Deus, muito mais quando eu enviar meus 4 maus juízos sobre a terra: a espada, a fome, os animais selvagens e a peste. 4 maus juízos. A espada, que nós já falamos aqui, que era a arma mais antiga para ceifar vidas na guerra. A fome, causada pelo terceiro cavaleiro, que é aquilo que mais assola a humanidade atualmente. A mortandade, que são pragas incuráveis, e os animais ou feras da terra, que são animais selvagens que tragarão os ímpios
da grande tribulação. E foi-lhe permitido matar a quarta parte da terra, da população da terra. Eu não vou pregar isso agora no sentido mais literal do assunto, mas eu quero levar você agora a imaginar comigo somente uma coisa. Quarta parte da terra. Quarta parte significa 25%. Então pense comigo. A Terra hoje tem em torno de 7 bilhões e meio de habitantes, de acordo com o mapa mundo. Imagine que todos os cristãos sejam arrebatados na grande tribulação, quando o Senhor Jesus voltar, antes da grande tribulação. Hoje nós temos em torno de 1 bilhão e 200 milhões de cristãos espalhados pelos 5 continentes da Terra. Então, se 1 bilhão e 200 milhões o Senhor Jesus leva, sobra então de 7 bilhões e meio, 6 bilhões e 300 milhões de habitantes. 25% de 6 bilhões e 300 milhões dá em média 4 bilhões 725 moradores. E os mortos